põe o vídeo. Aí pedimos que possamos vir. Tá bom. É melhor. Tá bom. Porque eu acho que eles vão ver um pouquinho do que você viveu, que o vídeo tem umas imagens Tá bom? assim. Perfeito. E aí eu vou começar. Meio envergonhada, mas... Não, sem nenhuma vergonha. Ok. Bom, boa noite a todos. Hag Sameach. Temos o imenso prazer de receber na nossa casa e na Sukkah de nossa casa, na festa de Sukkot, a uma figura, eu diria, né? Andrea Pludvinsky. Depois tem chamada oral para ver quem sabe pronunciar corretamente o sobrenome dela. Pludvinsky. Como falamos em diversos momentos, se trata de uma personalidade diferenciada, dentre aquelas pessoas diferenciadas que passam pelo mundo com certa sensibilidade e empatia responsável, que entendo que a maioria, se não todos os que estão aqui, devem se contar entre eles. São poucos os que têm essa sensibilidade e empatia responsável que quando olham para a injustiça, para a falta de igualdade, para a falta de oportunidades, para moradores de rua, especificamente, se sentem mal e querem e gostariam de que as coisas sejam de outro modo. Esses são poucos. Muitos passam e tentam não ver ou se acostumar ou fazer com que isso seja parte da paisagem. São alguns poucos que não querem se conformar e se permitem ou se impõem o lugar de se sentir mal com isso e gostariam de fazer uma diferença. Mas desses poucos que se encontram nesse lugar, na minha pequena opinião, a maioria, terminamos dizendo, bom, é muito pouco o que posso fazer, o problema é imenso, precisa de muitos recursos, precisa de grandes ações, psicólogos, médicos, políticos e assim por diante, pode sentar. E assim por diante. E então vamos com o tempo desistindo e deixando as coisas como estão e nos desculpando a nós mesmos de o mundo é grande demais para limpá-lo ou para melhorá-lo. Ou eu sou pequeno demais. E ela não é assim. Ela com 16 anos, 17 anos, fez a primeira imensa diferença e não parou até hoje. E temos o privilégio hoje de ver como aconteceu isso, o que acontece desde aquele momento até hoje. E quem sabe como nós podemos participar de tudo isso. Nós somos abençoados e privilegiados de podermos celebrar Sukkot desse modo, porque Sukkot é a festa que mostra, entre outras coisas, a vulnerabilidade e a precariedade de tudo e de todos. Não através da narrativa dos nossos antepassados saindo da escravidão no Egito e andando durante 40 anos no deserto, nós percebemos e voltamos a viver de uma forma ou outra a verdadeira precariedade e vulnerabilidade, que muitas vezes se esconde em algumas pequenas conquistas que temos ao longo da vida. E ela nos permite manter viva a sensibilidade e a responsabilidade do acolhimento, da troca e da sustentabilidade dos outros e de nós mesmos através dos outros. Há muitos anos que os que vamos organizando alguns dos eventos aqui, queríamos que algum Sukkot não fosse somente uma festa entre nós, celebrando a nossa força e nossa sustentabilidade e apenas deixando essa narrativa numa tradição velha e simbólica. Há alguns bons anos que vínhamos dizendo nós deveríamos fazer algo e deveríamos entrar em contato
com a verdadeira vulnerabilidade, com quem vive em Sukkot mesmo sem escolhê-lo e sem sabê-lo, o tempo todo, o ano e anos. E ver se podemos, em Sukkot, começar alguma mudança comunitária. E aparentemente demos com as pessoas certas e com a ONG certa. E eles estão hoje conosco. Eu quero agradecer especialmente ao Rabino Rogério, porque foi ele o primeiro contato com a Andrea. E isso vem também de algum tempo atrás, ele também já participou dessa atividade de dentro. E assim é que conhecemos o trabalho, conhecemos as pessoas e inclusive nos voluntariamos a participar um pouquinho dessa bênção transformadora de todas as partes. E hoje, então, temos a oportunidade de ouvir de primeira fonte a história, a realidade e, quem sabe, o futuro. Então, com todos vocês, com muita honra, muito respeito, muita admiração e muita gratidão, Andrea de Anjos da Cidade. A história começa assim. Esta é a Andrea Pludiwinski. Desde os 17 anos que ela passou a se aproximar dos adultos em situação de rua para entender por que viviam lá. Ela percebeu que, através do alimento, um grande espaço para boas conversas se abria. A partir daí, as rodas de conversa com os adultos em situação de rua passou a ser o seu principal programa. Juntou alguns familiares e amigos e os Anjos da Cidade nasceram. Nasceram com a ideia de levar boas conversas e uma dose de esperança para aqueles que não acreditam mais. Nasceram com o objetivo de ser luz, de ser o abraço amigo, de ser o olhar de atenção e o sorriso de alegria. E assim, toda terça-feira à noite, os voluntários têm encontro marcado com os amigos da rua, que hoje já se denominam como família. Levar amor, atenção e resgatar a autoestima que estava perdida são os principais objetivos desse grupo que não mede esforços para reintegrar socialmente aqueles que, por um escorregão ou por falta de oportunidade, não tiveram escolha senão dormir nas ruas de São Paulo. Boa noite. Primeiro, quero dizer que eu sou bem envergonhada para falar em público, mas eu vou tentar. A minha história começou quando muito nova, aos 17 anos, tendo a minha vida com a minha família, estudo, o conforto. Eu não compreendia, porque na rua da minha casa moravam 2 senhores na calçada. E ali era a casa deles. E todos os dias eu passava por eles, mas eu tinha a minha vida, tinha a escola, a casa, comida, e aquilo me trazia um desconforto. E aí, um dia, meu pai e minha mãe trabalhavam, e eu peguei esse senhor e levei para dentro de casa, e dei banho, peguei as roupas do meu pai, e todas as tardes tinha um lanche da tarde para os meus amigos, para as minhas amigas da escola. E aí eu sentei com ele naquela mesa de lanche, e isso meu pai e minha mãe chegaram. E eu achei que eu ia apanhar, né? Meu pai viu o senhor com a roupa dele. E aí logo eu levantei e fui embora. Falei, ai, vamos embora. E levei ele para a casa dele. E quando eu voltei, o meu pai me abraçou e ele falou, eu não posso brigar com essa alma. Então, meu pai é o grande responsável por ter despertado e me deixado agir, né? Agir na prática. E, a partir dali, eu comecei a levar várias pessoas para dentro de casa para dar banho e usar o guarda-roupa do meu pai. Até que eu entendi que era perigoso e que a minha família se juntou e começou a cozinhar. Então, desde então,
Naquela época, eram 20 marmitas. Eu ia com alguma amiga ou com a minha avó, e eu saía às ruas. Mas não era para levar o alimento, porque essa falta de conforto, esse desconforto que eu tinha, era para entender por que eu tinha a minha vida e diferente da deles, e qual era o motivo que eles não tinham a vida como a minha. Então, essa alimentação sempre foi uma ponte para uma conversa. E isso eu fiz por muitos anos, sozinha. Minha filha nasceu, eu tinha 22 anos, ela sempre foi comigo desde bebê. Ela deve chegar aí mais tarde, vocês vão conhecer. E durante muitos anos eu fui levando essa conversa e essa confiança, e esse elo de confiança, entendendo o que acontecia. E, com essa confiança, você consegue trazer essas pessoas que perderam a realidade de volta para a realidade. E aí você consegue conectá-los com a família e você consegue transformar a vida. E, há 8 anos, a gente começou a divulgar, e aí meus amigos começaram a vir, e a gente criou o Anjos da Cidade, que hoje é uma associação e que não tem lucratividade nenhuma, nem recurso nenhum, ela só é uma associação porque tem que ser. Nós somos amigos que, juntos, a gente, hoje, toda terça-feira, leva 350 alimentações. Nós temos 7 pessoas internas. Nós já conectamos mais de 25 pessoas para suas famílias, que hoje estão bem, trabalham, estão casados. Então, esse grupo pequeno, que hoje tem 100 voluntários toda terça, a gente teve a honra de ter o Rubens e o Rogério nessa terça-feira com a gente. Deve ter fotos deles com a gente. O que eu entendo é que, quando a gente tem um olhar para o outro, a gente não julga, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Porque é muito fácil para a gente, que está na condição que a gente está, viver e simplesmente não olhar para essa causa. Ou, quando olha, julga. Então, quando a gente não julga e a gente consegue enxergar o outro, a gente consegue não passar nessa vida só vivendo, né? E fazendo o que todos nós fazemos, e ter a saúde, a família, ter esse momento que a gente está tendo aqui com amigos, ao lado deles. Eu acho que a vida ela tem que ter esse olhar. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e enxergar o outro, e assim a gente consegue transformar. E, quando a gente pensa pequeno, porque quando a gente pensa em transformação, e quando a gente pensa como eu vou transformar o mundo, se a gente começa com uma pessoa, a gente consegue. E já é uma vitória. Então, quando a gente tem esse olhar de uma pessoa, a gente já está feliz. O nosso grupo é muito feliz de ter hoje 7 internos, e só nesse ano ter conectado diretamente 3 pessoas direto para a família, que nem precisaram ser internos. São 7 pessoas que hoje estão internos numa clínica de recuperação, que nós levamos, e a gente tem 5 vagas sociais lá, 2 são pagas. A gente visita e leva amor. Mês passado, levamos a família de algum deles para lá. Então, esse é o trabalho. O trabalho não é só levar alimentação ou simplesmente levar para uma clínica, mas sim levar esse acolhimento, né? Que é o nosso momento agora, né? Levar esse acolhimento, que é o que eles tanto precisam, né? De acolhimento. E o amor transforma. Então, quando a gente age com amor, a gente consegue transformar vidas. E isso é muito importante. Não é isso? Vamos. Que é o meu. Sim.
eu conheço um pouco mais da história, então vou formular algumas perguntas que ajudem a contar a história, mas sintam-se à vontade para perguntar, para ampliar. Talvez algumas coisas são muito óbvias para a Andrea, não são para todos nós. Como o Michel já formulou uma pergunta importante, nem sabiam de que se trata, quando fala sete internos onde? Sim. Então, Andrea, acho que seja interessante entender um pouquinho como, se você teve, digamos, alguns comos da imensa projeção de todo de toda essa visão. Você não teve em nenhum momento nenhuma desconfiança, algum temor? Passou por algum perigo? Eu imagino que a maioria das pessoas devem se perguntar, bom, você vai nas regiões nas quais a gente tenta fugir. Entra nos cantinhos que geralmente nos dão medo. Você teve medo? Tem medo? Houve algum risco? Falou de perigo, que descobriu que era perigoso levar para casa. Nos conte um pouquinho onde poderiam estar as limitações dessa ação maravilhosa. Bom, eu tenho 50 anos, então eu faço esse trabalho há 32 anos. Em 32 anos nunca aconteceu nada. Nada. Mesmo quando eu ia sozinha com uma bebê no carro. Porque quando você não tem medo, e é o que eu não tenho, e quando você chega com o seu coração aberto e com esse amor, nada acontece. Porque essas pessoas, elas só estão excluídas da sociedade. Elas não são perigo. Quando eu disse do perigo, é porque eu era uma menina, meus pais não estavam em casa, e eu levava as pessoas para dentro de casa para dar banho. Então, aí é diferente, né? Porque você ainda nem conhece. Mas, nas ruas, na casa deles, a gente vai fazer visita, como eu visito uma amiga que está aqui sentada. E a gente é muito bem recebido, todos nós. Porque o que falta para eles é esse amor, esse olhar, apertar a mão, dar um abraço, perguntar o nome, perguntar o que aconteceu. E aí gera um elo de amor, de confiança. E nunca nada aconteceu. Nada. Em nenhuma situação. A gente encontra pessoas, às vezes, em algum momento, que não estão no seu melhor dia, como nós. Então, algumas pessoas que a gente encontra naquele momento não querem falar com a gente, mas não distratam a gente, só não querem falar. E a gente respeita. Como a gente respeita um amigo ou um familiar que nos procura e a gente procura e naquele dia aquela pessoa não está bem, né? Então a gente respeita e fala outra hora. Então a nossa atuação é assim, é de muito respeito e muito amor e por isso não gera nenhum tipo de problema. Podem vir, quem quiser. Vocês vão entender na prática que é melhor para nós do que para quem a gente encontra. A gente volta cheio de amor mesmo. Sem dúvida, posso falar por experiência, por favor. Eu fiquei emocionada de manhã, porque eu ouvi uma história que você justamente foi fazer essa visita e tinha um que pediu uma bênção para você. E eu queria saber mais. Bom, eu posso... É mais interessante todas as histórias que tem a Andrea de 30 e quantos anos? 32. 32 anos. Eu tenho uma noite disso, mas foram 5 ou 6 experiências, me levou um tempo sentir e me colocar na dinâmica. Mas uma dessas, que tem essa foto, é uma pessoa que é atendida
pela ONG há algum tempo, tão atendida, com tanta confiança por parte da família do morador da rua, ou da pessoa da situação da rua, que a família liga para eles para ver em que situação ele está, se o processo está terminando, se será que ele vai voltar para casa, algo assim. Eles podem contar muito mais. Era quase o final. E estavam preocupados, se perguntando onde estava ele. Eu não quero dizer o nome, não sei se tem que dizer ou não. Onde está o Sérgio? Onde está o Sérgio? Está aí, estão os amigos, está a região, mas ele não está. Aí parece que alguém viu. Estava ouvindo por aí de algum tal de Sérgio, e elas conversavam, e finalmente ele apareceu, e foram falando, e tentando dar confiança a ele, para que entre na clínica, para que coma, para que volte, que a família se preocupa, que fale com a mãe, que isso, aquilo. E aí, acho que o que aconteceu foi que ele, pela janela, estávamos dentro do carro, ele estava fora. Ele falou: esse que está aí não conheço, que sou eu. Ele conhecia já todos. Então ela disse: esse é um rabino. Ah, rabino. Eu admiro os judeus. E aí eu comecei a falar através dela, pela janela. Finalmente sugeriram que descesse. E aí, acho que eu falei para ele que, olha, se todas as pessoas dizem que você pode, deve ser que você pode, deve ser que você merece, deve ser que vai conseguir, porque não tem. Então, uma coisa assim era. Esse foi o começo. E daí desenrolou uma conversa muito comprida. Não posso entrar em todos os detalhes, como não entraria nos detalhes de nenhuma conversa particular com nenhum de vocês. E, ao final, e enquanto isso, já chegou a comida, ele ia comer, me pedia desculpas por falar enquanto que ele comia, inclusive. Uma pessoa extremamente educada, suave, afetiva. E no final da conversa, ele disse: bom, então, se você disse tudo isso, talvez mereço ou posso pedir uma bênção? E, obviamente, falei que sim. E então, ele também estava com um boné. Ele tirou para receber a bênção. E depois eles pediram uma bênção também. Já que de graça. Acho que fiquei devendo, né? Vou ter que ir de novo, Vai. com todo prazer. Algo assim é a pequena parte minha, hein? Mas a Andrea pode contar muito mais quem é, como é que aconteceu isso. O Sérgio é um amigo que está em situação de rua. O Anjos cuida dele já há uns 2 anos e meio. A gente já tentou uma internação numa clínica de recuperação. Ele é um usuário de drogas. Ele tem família. A esposa dele morava com ele na rua para ficar com ele. E nós conseguimos que ela fosse embora. Com muita conversa, e durante uns 6 meses a gente tentou isso arduamente, falando para ela que ela não podia estar com ele, porque senão ele não sairia daquela situação. E, no começo do ano, quando passou o Réveillon, eu cheguei para ela e falei que o meu pedido de Réveillon era que ela estivesse fora de lá. E que todos os meus pedidos eram atendidos. Eu falei isso para ela. E foi, porque eles são atendidos. E ela voltou para casa. E hoje ela não quer vê-lo, porque assim é uma forma de que ele saia de lá e que ele tente recomeçar a vida dele de uma forma diferente. Nesse meio de tempo, a gente tentou interná-lo, mas ele não conseguiu ficar. Ele pediu para voltar. E a mãe dele telefona para mim, e acho que para mais alguém do grupo também, para mim todos os dias, para saber se eu vi, se eu encontrei, para saber se ele está bem. De vez em quando ele vai até a casa da mãe, fica lá uma noite, e aí vai embora. E hoje ele está revoltado porque a mulher não está com ele. Então, isso leva ele mais para as drogas. Então, a gente está fazendo um trabalho de conversa e escuta com ele, para que a gente consiga tirá-lo de novo, para que ele volte para a família, né? Se interne, se cure. E, naquela noite, a gente encontrou com ele, por um acaso ele estava do meu lado.
E foi muito rápido. Ele aprendeu a nossa fala, né? Ou ele já sabe. Mas ele fez a nossa fala, depois de 2 que ele ouviu, ele já agia como um anjo da cidade. Porque a gente tem uma fala, que é uma característica nossa, de como a gente conversa e começa uma conversa, para gerar esse elo de confiança. Então, a gente começa uma conversa sempre levando a pessoa para olhar para dentro dela e entender que ela tem que ter amor por ela. Então, a nossa fala sempre é: você pode e você tem que se amar. Porque, quando a gente se ama, a gente consegue, né, transformar várias situações na nossa vida. E com eles não é diferente. Então, ele tinha já ouvido essa fala e por muitos outros que a gente encontrava, porque, só para vocês entenderem, o Anjos não age num local específico. Nós temos 5 rotas, e são todas rotas de carro, que a gente sai e faz um percurso em cada rota, porque a gente entende que quem vive sozinho e não em bando precisa muito dessa escuta, né, e desse abraço, e dessa conversa. Então, a gente age nos solitários. Então, a gente faz um percurso que é dentro de um bairro. Cada rota tem o seu percurso, né? Sempre na região da Barra Funda, West Plaza. A gente, por enquanto, age ali, Marechal. E a gente vai parando e conversando, e encontrando. E aí, logo depois da segunda que a gente encontrou, na terceira, ele já descia e falava como a gente. Eu quase não falava mais, deixava ele falar, porque é assim. E aí a gente encontrou o Sérgio, e sempre é uma alegria encontrar com ele, porque é um momento, e para a gente é uma esperança, porque é mais um momento em que a gente pode plantar e tentar gerar nele uma transformação. Então, quando a gente encontra, a gente para e fica feliz, e escuta e fala, e tenta essa transformação. E, nisso, ele estava do meu lado, e aí ele desceu para conversar com o Sérgio, e a gente deixou eles sozinhos. A gente entendeu que era um momento deles conversarem. E aí a gente olhou e ele estava abençoando o Sérgio. Então, foi realmente um momento muito bonito para nós, como anjos, né? Alguém quer falar? Tenho 2 perguntas. Uma pergunta é o seguinte: não precisa falar nomes para não expor ninguém, mas eu queria que você falasse um pouquinho de uma história de uma pessoa que ficou 20 anos na rua e que depois ela se recuperou, e esse sentimento que você tem assim por isso. E eu também queria saber se você tem algum sonho para a ONG, alguma coisa que você quer fazer, que quer acontecer, que ainda está em andamento. Então, eu queria saber um pouquinho dessas coisas. Respondendo à primeira pergunta, a gente tem algumas histórias de pessoas que se recuperaram, mas tem algumas que mexem muito com a gente, porque são pessoas realmente especiais e que fazem parte, né, da gente. Uma delas é o Edmundo. O Edmundo, ele estava na rua há muitos anos, há mais de 15 anos, e ele aceitou uma internação. Ele ficou 8 meses internado. Nesse momento que ele estava internado, o Anjos levou ele para ver os filhos, para passar um final de ano com os filhos. Isso foi trazendo para ele essa alegria de família. E hoje ele está casado, ele trabalha, e ele vem na praça só para abraçar a gente e contar como foi importante a nossa ação com ele. A outra história é o Anderson, que é um ser humano diferenciado. Ele vivia na rua há 20 anos, sem nenhuma horizonte de transformação. A família já não acreditava mais. Ele tinha tido algumas internações, ele nunca tinha ficado mais que 2 meses. E agora ele ficou 7 meses, ele está trabalhando, ele está super bem, ele já deu até palestra em um local que tinham, acho que umas 100 pessoas. Todo mundo aplaudiu ele de pé.
porque a história dele é bem comovente. E foi graças à nossa ação, né? De estar ali com ele. Durante 2 anos, a gente tentava que ele saísse daquela situação. E, com a nossa fala, persistência, hoje ele é recuperado, ele está bem. Então, são essas histórias que fazem a gente acreditar de que o nosso trabalho ele acontece, a gente transforma. E tem várias outras, tem menina grávida que a gente devolveu para a família e hoje teve o bebê e está com os pais lá em Presidente Prudente. São inúmeras, se eu for ficar contando, a gente vai ficar aqui, porque são várias histórias de transformação de verdade. E a segunda pergunta é claro que a gente tem sonho. Bom, eu nem sonhava ter 100 voluntários. E aconteceu. Né? Às vezes, eu não tinha com quem ir. E eu ia sozinha, no carro, com 80 marmitas que eu cozinhava na minha casa, toda terça-feira, quando foi aumentando. Isso agora, já de velha. Né? E o grupo aumentou. E aí a gente sonhava em ter uma Kombi para a gente poder distribuir, ter tudo dentro da Kombi, porque era complicado ficar colocando tudo nos porta-malas. E aí, o ano passado, a gente realizou e a gente tem uma Kombi, com a ajuda de nós, de cada um. É a nossa Kombi. Não tem uma foto dela inteira, né? Bom, e com 15 anos de idade, eu escrevi para o meu pai o que eu ia ser, porque ele era bem bravo, né? Americano, super bravo. E ele, já quando eu tinha 15, já queria saber o que eu ia estudar. E eu dizia para ele que eu não ia estudar, porque eu ia cuidar das pessoas. E aí eu escrevi esse projeto, que hoje ele ainda é um sonho, mas a ideia é um ônibus, que ele tenha 2 andares, e aí, no andar de cima, são 5 banheiros com vestiários e armários com roupas, 2 salas, onde eles possam fazer documentação, passar por um psicólogo ou conexão com a família, que isso é bem importante. Na parte da frente do ônibus são cadeiras de cabeleireiro. A ideia é que a pessoa entre no ônibus e ela tome um banho, e ela possa usar um banheiro, e ela possa tomar banho e trazer a dignidade, porque um banho é muito importante. E, quando ele desce desse andar, um espelhão para se ver bonito, para se ver bem, porque isso é o que acontece. A gente mostra as pessoas no espelho. Você viu, olha como você está, porque é importante mostrar isso. E aí você pode mostrar a transformação. E aí, no andar de baixo do ônibus, não seria nada, será a cozinha, que é uma cozinha que a gente vai cozinhar, e aí mais um banheiro para cadeirante. Esse é um sonho. Esse ônibus ele vai trabalhar todos os dias. Então, de vez a gente atuar só às terças-feiras, a gente vai conseguir fazer isso todos os dias da semana. E aí a gente entende, pela nossa experiência, que quando você traz a pessoa, traz dignidade, você transforma. Então, a gente vai conseguir tirar muito mais pessoas dessa situação. Porque a nossa ideia é que a gente não precise existir, né? Que isso não exista mais. Que a gente não precise fazer esse trabalho. Que todo mundo tenha uma moradia, que todo mundo tenha amor por si. Essa é a nossa vontade. Mas o ônibus ele pode ser um agente acelerador do que a gente faz às terças-feiras, sem poder dar um banho. Né? Então, a gente vai levar banho, comida, roupa limpa, cabeleireiro. Então, hoje é um projeto, está aí, está pronto, e a gente espera conseguir realizar. É tudo muito difícil, né? Quando você não tem uma ONG de verdade, não tem ajuda, porque tudo é dinheiro, né? Tudo é como ter esse ônibus. Ele não vai aparecer, né? Mas, enfim, a gente acredita que a gente vai conseguir. Então, esse é o nosso sonho, é esse ônibus. E lá no final, ele também estava pedindo lá. Aquele senhor lá no fundo. Quem mais?
Ivan queria perguntar também. Eu gostaria muito de saber como é hoje o operacional. Onde fica essa cozinha hoje? Quem cozinha? Como vocês fazem essas compras? Né? Com que dinheiro hoje vocês fazem essas compras? Hoje, como é que, né, está funcionando o operacional? Eu gostaria, se você puder, ao responder essa pergunta, a minha pergunta estava vinculada a essa, mas eu gostaria de saber como era antes de ter esses 100 voluntários, quando era você. Durante 20 anos foi você e a filha, você e a vovó, você, enfim, mudava a sua situação familiar e mudava um pouco a ação, mas não muito. Eram 70 pessoas, 80 marmitas, falou. Uma pessoa, quem pagava isso, quem cozinhava, onde era. Acho que o operacional me interessa também antes e também hoje. Bom, até 3 anos atrás, tudo era feito na minha casa. Eu sempre paguei tudo isso com o meu trabalho. Às vezes, eu nem sabia como eu ia conseguir, mas alguma coisa acontecia. Então, eram 80 marmitas. Eu tinha uma moça que ia cozinhar em casa, que era a moça secretária ali, que cuidava da minha casa, e aí ela também cozinhava. E aí, há 4 anos atrás, por volta de 4 anos, né, que a gente mudou isso. Então, eu cozinhava, eu tinha uma agência de propaganda, então eu tinha as terças livres, né, porque eu podia fazer isso. E aí eu ajudava a montar, e aí os amigos iam para a minha casa ajudar a montar. O Rogério, ele esteve na minha casa em 2015. Então, ele viu essa situação acontecendo. Então, aí os amigos que iam naquela noite iam até minha casa para ajudar a carregar, colocar em 2, 3 carros, e a gente fazia a mesma rota que eu faço há 30 anos atrás. E aí, nesse momento, a gente já tinha uns 10, 15 voluntários, e aí eu decidi que, cada semana, um voluntário ia cozinhar. E aí, que estava pesado para mim, estava difícil, e que a gente ia tentar dessa forma. E deu muito certo. Então, aí cada voluntário cozinhava onde escolhia. Isso foi bom, porque juntava amigos desse voluntário ou familiares desse voluntário. Então, essa plantinha do amor ia acontecendo em volta de quem estava trazendo e conduzindo essa alimentação. A gente não leva só a marmita, né? A gente leva água doce. A gente entende que a água é bem importante. Eles não conseguem um copo de água, né? Eles são negados para um copo de água. Então, é muito importante a gente agradecer a água que a gente toma, sempre. Porque muitas pessoas não conseguem uma água. E que, para a gente, é tão comum, né? Que a gente possa, hoje, também agradecer o banho que a gente toma e vai tomar. Porque é tão importante para eles um banho. E aí, dessa época, a gente começou a cozinhar cada semana numa casa, e aí a pessoa leva para a praça as marmitas. E aí foi crescendo, mais voluntários, mais rotas. Então, hoje, são 2 pessoas, uma leva 200 marmitas e a outra 150. E tudo acontece, sempre. Sempre tem alguém para cozinhar. A gente pede para os voluntários que vão participar no dia levar arroz, feijão, leva 1 quilo, porque esse arroz e feijão nos ajuda, porque a gente dá para esse voluntário que está cozinhando. Aí tem uma voluntária que tem um cliente que é dono de uma empresa de embalagens, então ele doa as embalagens. E assim a gente vai, cada semana, né, cada mês. Às vezes a gente começa o mês e fala: ai, meu Deus, não tem ninguém falando aqui no grupo que vai cozinhar. O que vai acontecer, não é? E, de repente, acontece. Alguém fala que vai, outro que vai, a gente se vira, às vezes vem para a minha casa também, faz uma parte lá, e assim acontece. Neste item operacional, acho que tem um detalhe enorme, extremamente importante, o pouco que sei de psicologia está aplicado lá, que é a ideia de que entre os que cozinham se encontram algumas pessoas que estão
no processo de reabilitação. Ou seja, que eles preparam comida para pessoas que estavam na situação que eles já não estão mais, mas ainda não saíram totalmente. Não? Como pode explicar isso? Eu até levar, sim, você, tá bom? A mim me impressionou isso antes de sair, começaram a me contar essa história e me lembrou de algo da época que eu estudava ainda na universidade e uma das teorias praticadas aí, eu perguntei se algum de vocês é psicólogo, a resposta era não, nenhuma das três, como as coisas que falei. Mas a aplicação dessa teoria que diz que a pessoa vulnerável não precisa somente de cuidados, precisa também do desafio dela cuidar de alguém. Isso gera forças. Dizer para o vulnerável, você é vulnerável, você é coitadinho, não só que não é o único caminho, não é o melhor. Junto com isso, se você vê que ele tem alguma possibilidade de fazer ele um esforço para alguém, uma das teorias diz, isso fortalece e cura, muitas vezes, e tira da situação de vulnerabilidade. E vocês não se sabiam essa teoria, mas aplicam de um modo incrível. Conte como funciona isso. Você contou que o Edmundo vai encontrar vocês para matar a saudade, contar como ele está. Eu queria saber se algum anjo hoje saiu das ruas e é anjo. Alguém que recebeu tanto de vocês se recuperou e está na vida recuperada, tudo bem, e falou, eu quero ser anjo porque eu quero dar para outras pessoas o que eu recebi. Bom, primeiro contando da alimentação, então, uma vez por mês, a clínica de reabilitação que nos ajuda, ela cede a cozinha, ela cozinha lá, e quem cozinha são os internos do Anjos que estão lá. Então, eles cozinham e a gente, eventualmente, traz um de cada vez para ver onde moravam, para ajudar os outros que estão ainda como eles estavam, para eles verem como eles estão melhores e como eles podem. A gente trouxe o Bahia na semana passada, e quando ele olhou a casa, que era onde ele morava, ou seja, a rua, mas era um espaço ali que ele morava, ele parou, olhou para mim e falou, esse lugar não me pertence mais. Dele... A gente cuidava dele há 8 anos, mas há muito tempo. Então, assim, é muito importante levá-los de volta para enxergar que aquela vida não pertence mais. E foi da fala dele que saiu isso. E a gente tem, sim, os nossos amigos que transformaram suas vidas e hoje são voluntários nossos. A gente tem o MC, que toda semana está com a gente, veste o nosso colete. Ele tem orgulho de falar que ele é Anjos da cidade. E ele tem uma fala que nos ajuda, porque ele já esteve lá, né? Então, a gente aprende muito com ele, né, quando a gente está com ele e com todos os outros que vêm. A grande maioria, o Edmundo, por exemplo, mora em Mauá. Então, é difícil para ele participar das nossas ações, que começam às 20h e acabam meia-noite. Mas ele vem na praça, e lá na praça tem os amigos que vão nos ver ali. Então, ele consegue enxergar a vida que ele tinha, ajudar, dar amor, dar abraço e contar. Eu pude, você também pode. O Bahia, ele só aceitou ir para a clínica porque o Anderson, que eu contei aqui para vocês, estava com a gente como voluntário e conhecia o Bahia da época que eram da rua juntos. E, quando o Bahia o viu, não acreditou, porque a pessoa se transforma, é outra vida, é outra cara, é outro ser. E aí ele olhou para o Anderson e o Anderson pôs a mão no ombro dele e falou, se eu posso, você também pode. Aí o Bahia olhou para a gente e falou, então eu vou, mas eu tenho um cachorro. Aí eu falei, não tem problema nenhum. Aí ligamos na clínica, que é uma clínica maravilhosa, né? Que ele nos ajuda muito, o dono dessa clínica, porque... É o grandão. O dono da clínica virou um voluntário, não era,
Quando eu fui até ele e pedi as vagas sociais, ele nem sabia quem era o Anjos, mas ele tem um coração gigante, ele abriu as portas da clínica e hoje ele é um voluntário do Anjos, faz questão de estar presente. E aí eu liguei para ele e falei: olha, Alexandre, a gente tem uma solução, né? Porque problema a gente não tem. A gente precisa construir um canil, porque a gente vai levar um pitbull. Porque a gente precisa levar o Bahia e o seu pitbull. E na primeira semana que o cachorro chegou lá, só para contar, ele caiu na piscina e quase afogou. E nós tivemos que Nossa, foi uma loucura, veterinário, a gente teve que se juntar para gastar, porque foi muito caro aquilo, para cuidar daquele cachorro, porque a gente acreditava que se o cachorro morresse, ele ia sair da clínica. Então, a gente estava super... E o cachorro está bem, e o Bahia está ótimo, e o Bahia veio semana passada. E agora o sonho dele é que, dia 6 de janeiro, ele sai de lá e ele vai direto para a casa dele, que é em Porto Seguro. Então, toda semana, a gente já libera ele de falar com a família por vídeo. Então, ele já está voltando a essa conexão de amor com a família, de querer estar presente com a família, porque a família abandona. Então, a gente já está conseguindo isso com ele. Então, dia 6 de janeiro, nossa missão é levá-lo para Porto Seguro, e aí ele recomeça a vida dele, né? Então, só contando um pouquinho, o Anjos ele não acaba na clínica e nem depois da recuperação, porque é um trabalho que a gente faz eterno. Então, cada um de nossos voluntários pega alguém e fica cuidando para sempre. É como se fosse um padrinho, né, para continuar isso para sempre. Temos aí uma pergunta, um segundinho, porque o Mário tem que sair e queria dizer uma mensagem curtinha, e já ouvimos sua pergunta. Não vai embora, espera aí. Queremos ouvir. Pergunta jovem, muito importante. Desculpa furar a fila aqui, mas eu queria te falar o seguinte: nós somos uma comunidade que tem uma preocupação muito grande em consertar o mundo. Consertar o mundo faz parte de uma das neuroses. E junto com isso, também temos um conceito de buscar fazer justiça no sentido mais amplo da palavra, de equilíbrios e justiças, como você colocou. Sem nenhum compromisso, eu gostaria de ter uma oportunidade na CIP de tentar ajudar vocês com a história do ônibus, porque a gente também tem uma rede muito grande de pessoas que a gente conhece. Acho que seria um projeto super legal, não de conseguir o dinheiro para comprar, mas fazer disso um processo para entender tudo que tem em torno e todos os componentes disso, e seria super legal. Se você só tem o desenho, só tem o projeto, eu toparia, de novo, arriscando a gente conseguir ou não, fazer uma mobilização através da CIP para a gente ver se consegue chegar nesse ponto aí. Já valeu a pena também para você, para nós, com certeza. Por favor, vamos lá. Então, eu queria saber como é que se faz para ser voluntário do Anjos. Que lindo! Que lindos. Adoro. Muito obrigada. Só de acreditar que a gente tem uma luz e que a gente pode tentar, eu estou muito emocionada. Porque esse ônibus ele é um sonho, mas ele é um sonho para transformar mais. Não é um sonho de beleza, é um sonho de fazer acontecer. Então, sozinhos a gente não consegue mesmo. Então, a gente precisa de pessoas que entendem a causa e que podem juntos ajudar. Então, muito obrigada. A gente vai falar mesmo. Para se tornar voluntário, é muito simples. A gente tem um voluntário mirim de 8 anos? 11 anos, que está toda semana. Só pegar meu telefone e aí, numa terça-feira, estar na praça, às 8 da noite, e participar com a gente.
É uma praça que fica aqui no Campos Elíseos, que é a Praça Olavo Bilac. Mas eu posso, de alguma forma, deixar o contato. E aí você vai e participa. Acaba por volta de 11h30. Começa às 8h e acaba às 11h30, toda terça. Mas é importante avisar um dia antes, só para a gente colocar na rota certa, para estar... Todo mundo que é voluntário a primeira vez vem na minha rota. Porque eu sou assim, eu falo, primeira vez tem que andar comigo. Não é? Agora, não é? A primeira vez eu gosto de andar, que anda comigo. Para complementar um pouco a resposta da Andréa, a CIP está organizando um grupo para a gente ir numa terça-feira, um pouco como processo de iniciação. E aí, quem se interessar, continua como voluntários. Então, aguardem um pouco as informações que a gente vai divulgar, qual vai ser essa terça-feira que a gente vai como grupo. Mas tem aqui mais um comentário. Mais perguntas aí. Comentários, perguntas. Alô? Bom, é o seguinte, eu lembro, algum tempo atrás, eu fui num restaurante com amigos e tinha bastante comida e sobrou muita comida naquele restaurante. Aí eu perguntei ao chefe lá, o que o senhor faz com tanta comida que sobra? Ele falou, nos jogamos fora. Então, seria talvez interessante vocês tentar entrar em contato com alguns restaurantes para ajudar vocês em matéria de oferecer comida para vocês. Essa é uma ideia. Infelizmente, a lei não permite que os restaurantes doem comida. É a nossa... Então, é legal que as pessoas vão criando formatos de ajudar o Anjos, né? Eles criaram esse formato para ajudar o Anjos. E aí, eles, cada semana, vão comprar em algum lugar e vão levar para a gente. Foi a primeira experiência, terça agora, e eles querem fazer de novo na primeira semana de novembro. O aplicativo, eu vou te mandar, porque eu não tenho de cabeça, eu sei que é Atalhos, mas eu não sei se é Criando Atalhos ou Atalhos. E aí eles divulgam esse prato de comida por R$15. E fala, ajude um amigo que precisa se alimentar. E aí eles vão vendendo esses pratos até esgotar 150 alimentações que eles prometeram para a gente. E assim aconteceu essa semana, que chegou lá na praça. A gente só vai buscar no restaurante. Não, a gente recebe a marmita pronta. Eles compram do restaurante. A única coisa que a gente fez foi buscar nesse restaurante às 19h daquela terça-feira. Então, metade foi esse a aplicativo que nos ajudou, e a outra metade, nesse dia, foi aquela clínica, a clínica, que nos ajuda com os reabilitados cozinhando, e eles cozinharam, foram 200 de lá. A nossa marmita tem arroz, feijão. A gente entende que comer arroz e feijão tem bastante nutriente, né? O feijão e o arroz, e carne. Então, a gente sempre pede para quem doa, é aberto, mas a gente explica o motivo pelo qual é importante ter arroz e feijão e não um macarrão. Porque a gente come macarrão e depois fica com fome. E como eles nunca conseguem arroz e feijão, sempre quem doa macarrão, que é fácil, né? Sopa ou um lanche. Então, desde pequena, é arroz, feijão e carne, né? E tomatinho junto com a carne, ou ervilha, algo assim.
Então, desde lá para cá, a gente entende que eu comia arroz e feijão, né, de pequeno, sei que fica forte. Então, vamos dar arroz e feijão. Para quem não segue ainda as mídias sociais da CIP, está aqui mais um motivo para seguir, porque quando a gente divulgar o evento de hoje, vai estar lá o link para o aplicativo. André, eu quero fazer um depoimento, no final vem uma pergunta. Eu já participei, não posso dizer que eu participei de muito, mas participei de algumas atividades de voluntariado desse tipo. E a doação, já participei aqui, participei em Israel, participei nos Estados Unidos, a doação é inerentemente uma atividade assimétrica. Tá certo? Uma pessoa que está dando, uma pessoa que está recebendo. E o risco é a gente achar que a diferença entre o que as pessoas têm é uma diferença entre o que as pessoas são. Mas muita gente que eu encontrei fazendo esses trabalhos voluntários vem dessa perspectiva que é um certo desprezo por quem recebe. E a diferença é que o teu trabalho, e não é só você, é o que você conseguiu construir com essa equipe de voluntários que vão para as ruas com você, é um trabalho que, na prática, é um trabalho de distribuição de dignidade. A comida é o detalhe do trabalho que vocês fazem. O mais lindo do trabalho é ver as pessoas se agachando no chão para conversar com esses moradores de rua, olho no olho. E não ser essa relação de eu estou aqui no alto te entregando a comida. Então, realmente, a coisa mais linda é a importância que vocês dão para essa questão da dignidade. Dignidade que a gente fala muito na tradição judaica. Eu vou te reconhecer que, como rabino, tem uma certa dificuldade em transformar o discurso em prática. Então, a minha pergunta para você é como você conseguiu inspirar essa comunidade de 100 voluntários para colocarem a dignidade no centro da ação deles nas ruas. Eu não estava no carro do André, eu estava num outro carro, e é incrível como as pessoas têm carinho pelos André chama de anjos os moradores de rua. Então, como essas pessoas têm carinho pelos anjos, como elas têm história, como os anjos, quando encontram a turma do Anjo da Cidade, como eles têm a real alegria e perguntam, por que esse aqui não veio hoje? Esse aqui hoje está na outra rota. Não, eu estou com saudade, preciso falar para ele vir me visitar. Eu, nas outras vezes que eu assisti, tinha umas crianças que eu nem sabia na época, mas que são filhos ou enteados de um sócio da CIP, e que eu convidei para vir, mas tem escola, tal, não conseguiram estar aqui hoje, e que as crianças saem do carro correndo para abraçar os moradores de rua. Porque é isso, você vai uma semana, vai na semana seguinte, vai na terceira semana, você começa a conhecer as pessoas, você desenvolve carinho. Então, a minha pergunta para você é, como você foi capaz de transmitir isso para essa tua equipe de voluntários? Ai. Como transmitir? Eu acho que o exemplo é tudo. Posso ajudar com uma observação pequena? Com certeza você vai responder de uma forma completa, mas eu tenho uma observação. Eu vi como faz isso. Concentra todas as pessoas antes de sair, da forma mais simples, pura, direta e sem discursos, sem técnicas, sem estratégias, sem marketing, sem teorias e sem aulas. Uns minutos, todo mundo se reúne, assim começa o negócio, todos nas mãos, vamos sentir um pouquinho o que vamos fazer, dura isso um minuto, e o segundo minuto, não esqueçam, por favor, pessoal, um minuto, é um anúncio, quase é um décimo dos nossos anúncios na sinagoga. Um anúncio que diz, e não se esqueçam, sempre primeiro se apresentam, digam seu nome, ouçam o nome e se coloquem à altura da pessoa. A pessoa está em pé, você está em pé. A pessoa está sentada, você está sentada. Está no chão, você está no chão. Lembram disso? Ok, tchau, as suas frutas. Foi isso. Essa foi a capacitação que passamos, não foi? Agora, como inspirar, não sei, mas... Eu acho que como inspirar, né, todo mundo. Eu acho que a inspiração, quando você é inspiração, você tem que ser um exemplo na vida, né? Você tem que agir como você pede para as pessoas agirem. Então, eu acho que a primeira inspiração das pessoas é enxergar como a gente age e como a gente vai para uma ação
e como a gente é recebido e vai. E isso é inspiração. Mas, muito mais do que isso, é mostrar para todo mundo que nós somos iguais. E nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Quem está aqui e quem está sentado ali do outro lado da rua. Então, quando a gente consegue mostrar para as pessoas que nós somos iguais, e a gente agacha no chão, e a gente abraça, e a gente olha no olho e dá a mão, quem está do lado se comove com isso. E faz também, porque todos nós queremos agir assim. É que cada um de nós tem um medo, tem aquela coisa. E aí, quando você vê o outro fazendo, você também faz, porque a gente quer fazer. Então, é só a gente ver um exemplo que a gente vai e faz. Então, eu acho que foi assim que o grupo inteiro age dessa forma, e quem vem de fora e quem vem pela primeira vez, o grupo é assim, o grupo é amor mesmo. E a gente tem um lema que é não julgar. Então, quando a gente não julga, a gente leva a dignidade e a gente inspira todo mundo a não julgar, e aí a gente age dessa forma, e é tudo tão natural que é difícil até de responder a pergunta, porque tudo acontece naturalmente. Todo mundo, né? É natural. Deixa eu só fazer uma pergunta esperando, que foi mandado da internet. Deixa eu só falar com o Natan. Oi, eu vou ser a voz da internet. São duas perguntas rapidinha. Uma é a Sandra Monte. Ela pergunta uma coisa um pouco triste, que é a questão se vocês já viram alguém partir, né? Infelizmente, é meio triste. E tem a pergunta da Aide, que é a coordenadora do Lar das Crianças da CIP, que também tem um trabalho maravilhoso. Não sei se você chegou a ouvir um pouquinho, eu acho que a Ive depois pode falar mais. Ela pergunta se vocês já encontraram judeus nessa situação. Sim, a gente já salvou vidas. A gente chegou uma noite e tinha um senhor tendo hipotermia. E a gente sabe que a ambulância demora, né, o SAMU. E não sei por que, naquele momento que a gente encontrou aquele senhor naquela situação, na esquina, a gente pegou um monte de cobertor e a gente começou a cobri-lo. E um voluntário que estava de pé comigo, ele viu uma ambulância virando e ele saiu correndo e essa ambulância veio. Era o primeiro dia desse voluntário no Anjos. E ele foi sensacional, porque ele viu, eu não estava vendo, porque eu estava cobrindo a pessoa e tentando, ele não tinha mais sentido. Ele já estava... E aí essa ambulância veio e ele foi salvo. Então, tem histórias de salvar, mas tem amigos que se foram, né? Que se foram porque se foram. E é triste para a gente, porque viram amigos que a gente tem o prazer de visitar toda semana e conversar. Então, quando a gente perde algum amigo, a gente sofre. Então, já aconteceu. E a pergunta da... ontem a gente encontrou um. Dois? Um que falou que era descendente de judeus e uma pessoa que uma moça me deu o nome da mãe, falou minha mãe era judia. E o curioso, as pessoas ficaram espantadas que viram o Rubem e identificaram que era judeu. O Rubem estava de boné, eu estava de kippá. As pessoas vinham a minha kippá e identificavam, você é judeu, eu gosto muito dos judeus. E essa moça chegou para mim e falou, minha mãe era judia, me deu o nome da mãe, um sobrenome judaico. Tinha mais perguntas aí. Ivan tem uma pergunta? Não? Já foi? Alguma? E vocês tinham uma pergunta? Por favor. Uma ideia. Eu queria perguntar, eu não sei, eu cheguei um pouco tarde, não sei se você chegou a falar sobre isso. Sei que na prefeitura tem um serviço que é a 156.
na prefeitura tem um serviço que é 156, que você pode ligar, e eles dizem que se a pessoa quiser ir para um abrigo, eles passam e pegam a pessoa, né? Eu queria saber se isso funciona, se você tem contato com o que está acontecendo na prefeitura, porque é muita gente que está na rua, né? Sim. Nós somos em vários coletivos que nos juntamos até para criar um aplicativo, porque o censo ele é bem atrasado, ele é de 2014, 13, né, Fê? De 15. E no censo diz que só tem 14 mil pessoas na rua. A gente estima que tem mais de 100 mil pessoas na rua. Os abrigos eles não conseguem acolher. Só em São Paulo, uma loucura. Depois da crise, então, a gente vê muito mais gente na rua. E nunca mais fizeram nenhuma atividade de censo para a população de rua. Os abrigos eles são bem difíceis da pessoa ficar, porque, primeiro, quem tem cachorro não entra, quem tem carroça não pode. Muitas vezes, os senhores eles não conseguem ficar, porque os abrigos são tomados por quem é mais rebelde, né? Então, aí o senhor vai para lá e não consegue ficar. Por isso, a gente vê muitos senhores na rua. A gente tem uma rota, que é a rota Terminal Santa Cecília. Ali dormem mais de 25 senhores de 80 anos sentados para não serem atacados na rua. Essa rota ela é bem triste. A gente tem uma equipe do nosso time tentando descobrir benefícios para esses senhores, porque eles têm, para tirá-los e colocá-los em quartinho. A gente tem uma senhora que a gente conseguiu, a dona Tereza. Ela tem 72 anos e morava na calçada. E hoje ela dorme num quartinho. E não foi com recurso nosso, foi com recurso dela, porque ela tinha esse direito e a gente conseguiu, e hoje ela paga o quartinho dela. Então, a gente está querendo fazer isso com esses 25 senhores da Santa Cecília, descobrir o benefício de cada um para tirá-los. Então, esse serviço ele demora horas para chegar. É bem complicado, porque, às vezes, levam para um abrigo que fica difícil de ficar. Então, infelizmente, isso é um problema real. E a gente, todos os coletivos que cuidam de pessoas em situação de rua, a gente está unido nessa causa para tentar fazer esse censo através desse aplicativo, que todos vocês vão poder usar. Então, viu alguém, entra no aplicativo e clica. E aí tem muito mais coisas nesse aplicativo, que pode conversar, colocar o nome da pessoa, depois, se encontrar de novo, pode continuar conversando. É um aplicativo bem interessante, que a gente vai poder usar para fazer um censo nosso, a população fazer um censo, para a gente entender a gravidade do problema da população de rua. Agora, em novembro, tem um dia que a gente se reúne, chama Human Day, e vamos todos para a Praça da Sé, todos os coletivos. A gente precisa de 400 voluntários, se alguém quiser se voluntariar. É o Human Day, até o Fernando, que cuida, está aqui, e aí podem falar com ele. É um dia bem bonito, onde a gente leva saúde para essas pessoas, roupa. São muitas pessoas na Praça da Sé que a gente reúne para levar dignidade mesmo, porque aí é uma ação muito grande. Oi? Qual a data? Qual é a data, Fê? Dia 30 de novembro. É o dia inteiro, né? É o dia inteiro. Um minutinho. Momento. A câmera está chegando. Boa noite, pessoal. Seguinte, esse dia vai ser bem especial também, todos os coletivos vão estar reunidos. E aí vai ter área de saúde, beleza, loja, vai ter também área do pet. Vai ser bem interessante, porque a gente vai trazer mais dignidade para as pessoas em situação de rua, na verdade, né? E como todos os coletivos estarão juntos, e aí vai ser realmente o boom lançando esse aplicativo. Tá? E qualquer pessoa que vier a criar, se voluntariar, fica à vontade, tá ok?
me procure, que eu já passo o contato e já dou as coordenadas. Ok? Eu só queria falar uma coisa, a pergunta do Rogério foi ótima, como você inspira as pessoas, e eu acho que você disse antes como você faz isso. Você acredita, você não tem a expectativa, você acredita. E é isso que traz a transformação no outro. Não é esperar que ele se transforme, é acreditar que ele se transforme. Então, acho que é isso. Que lindo. É isso. Eu pensei também sobre inspiração, né, quando falou. E eu acho que, assim, queria parabenizar, porque eu acho que inspiração contagia. Todos nós somos movidos a vários tipos de inspiração, né? Só que muita gente, às vezes, não sabe como fazer. Então, você conseguiu com que o que essas pessoas têm dentro delas saísse, né? Você canalizou isso. E quando seu pai falou que ele não podia brigar com uma alma como você, é isso, a inspiração está aí, né? Está na sua alma, está no seu coração. E acho que é uma questão de também não é só não julgar. É quando você está diante de uma pessoa assim, você pensar, podia ser comigo. Eu podia estar aí. A gente não sabe o que essas pessoas passaram para estar nessa situação, né? Então, quando você... Porque é a humanidade que a gente tem que nos une, né? Então, quando você olha para uma pessoa que está na rua, podia ser eu. Podia ser minha mãe, meu pai, meu filho daqui a alguns anos. A gente nunca sabe. Então, quando a sua humanidade fica no mesmo nível do próximo, não tem como você não ajudar. Né? Então, eu queria dar parabéns para vocês. Você falou uma fala que eu sempre falo para os voluntários. No final, quando a gente se reúne, cheios de amor, porque a gente acaba essa ação grande aqui dentro, né, que a gente recebe mais do que dá, eu sempre falo para os voluntários que a gente não precisou passar por nada disso. Porque, quando a gente conhece as histórias, tem inúmeras histórias. Tem um filho de um desembargador que está ali. Tem muitas histórias. Então, tem um senhor que ele morreu, mas ele foi para a rua, ele foi motorista da Itapemirim por 22 anos. A esposa faleceu, e 3 meses depois da esposa falecer, a filha teve um infarto com 23 anos e morreu. Esse senhor foi para a rua e virou um alcoólatra. E ele tinha um carro. E ele morava no carro. E aí a rua vai piorando a situação da pessoa e ele morreu. Então, ele foi para a rua por um motivo que não é nada do que a gente pode imaginar. É uma história que aconteceu com ele. Então, eu sempre falo isso. A gente não sabe. Não é. A droga, ela é uma consequência. Morar na rua não tem como. A gente encontra, às vezes, algum amigo que a gente vê que está ali por algum problema que não é droga, só que dali 3, 4, 5 meses vai estar usando, porque morar na rua é duro e não tem como. E aí a droga gera outras coisas, né? Então, às vezes, o problema não é a droga, mas ela vai acontecer, porque não tem o que fazer, né? Andréa, você começou a entrar nesse assunto agora. Eu tenho curiosidade de saber 2 ou 3 exemplos de situações que levam as pessoas a ficarem em situação de rua. Por que pessoas vão parar numa situação tão grave e tão pouco humana como uma situação de rua? E eu escutei várias vezes que a gente não deveria dar dinheiro para pessoas de rua, para mendigos ou para pessoas em situação de rua, porque você perpetua aquela situação que a pessoa muitas vezes compra droga com o dinheiro e etc. O que há de verdade nisso e o que não, na tua opinião? De que maneira a gente agrava a situação de rua dando dinheiro para uma pessoa que mora na rua? Tem algumas histórias de pessoas que foram parar na rua. Por exemplo, o Fabrício. O Fabrício, a gente está conseguindo um emprego para ele agora. Ele é um menino jovem, morava com a mãe, deve ter sido mimado
porque não trabalhava, mas morava com a mãe morreu. E aí expulsaram ele da casa que a mãe pagava o aluguel. E ele não tem família. Então, ele não usa droga e ele está na rua. E cada vez a gente vê ele pior, porque ele está morando na rua e ele era um menino mimado. Tem a história desse senhor que eu acabei de contar, que foi para a rua e por uma situação de perder a mulher e a filha em tão pouco tempo. Foi minha primeira abordagem, aquele que contou que uma pessoa agrediu a mãe. Ah, sim. Para defendê-la. Sim. O padrasto agrediu a mãe, ele morava com a mãe, e o padrasto agrediu de verdade, olho roxo, ele contando, e ele matou o padrasto. E ele teve que ir embora da cidade, está na rua. Ele foi defender só a mãe. Então, e tem esposa e filhos e não pode ir lá. Porque ele matou o cara que machucou a mãe dele. Quer dizer, foi uma reação dele. Tem um que a gente cuida também, que a história dele é essa, que aconteceu algo com a irmã e ele viu as pessoas agindo errado com a irmã e ele também matou. E ele está na rua. Que vem para São Paulo, quando acontece isso, e não arruma emprego. Não tem como. E aí fica na rua. E aí fica na droga. Quanto ao dinheiro, a gente não dá dinheiro, o grupo. A gente tem uma política de não dar dinheiro, não dar remédio. Remédio porque nenhum de nós, né, é médico para isso. Então, a gente não dá remédio só quando tem algum médico. Dinheiro porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com o dinheiro. O que transforma é o amor, é a conversa. Então, é isso que a gente leva. O dinheiro pode levar a comprar droga, ou até a comer, ou comprar alguma coisa que precisa. E a gente não julga. Então, a gente não sabe o que o dinheiro vai gerar nessa pessoa. Então, a nossa causa é levar amor, que o amor vai transformar. Então, a gente não dá dinheiro. Então, eu acho importante ter bolachas no carro, quem quer ajudar e não quer dar dinheiro, ter coisas, ter um olhar, um sorriso. Eu já abri o vidro do carro para alguém que estava no farol e falei, eu não tenho nada, mas eu queria te desejar um bom dia. E a pessoa me olha e fala, muito obrigada. Porque é um bom dia que está precisando, não é o dinheiro da moeda do limpar o vidro. Então, a gente troca o dinheiro por esse olhar. Né? E é isso aí que é bom. Nós precisamos ir encerrando. Vamos pegar, tem aqui uma, duas, assim, Jairo, sacerdote, Débora de dentro. Tá, ok. Tá bom. Então, quatro intervenções mais. Você vai tentar lembrar e responder a todos juntos? Tá bom. Porque até umas 9 queríamos tentar encerrar. Haverá outras oportunidades. Vai, Nancy, Jairo, Ganso e Debbie no final. Vamos. Oi, Andréia. Então, quando eu tinha 18 anos, eu tirei um homem de dentro do valão. Foi uma experiência incrível. Você sabe o que é um valão lá no Rio de Janeiro? É aquela vala imensa que cruza a cidade. E eu vi aquele homem dentro do valão. E eu só tinha 18 anos. Eu desci, entrei e tirei ele de lá de dentro e levei ele para a casa dele. Foi a minha primeira experiência que eu tive, né? E ele falou, por que eu fiz aquilo? Eu falei assim, porque eu chorei muito, que eu falava para ele assim, que Deus amava ele, por que ele estava naquela situação. E, a partir desse momento, o que eu comecei a fazer? Eu pegava as pessoas na rua e levava para a casa do meu pai. Aí meu pai falava assim, mas, minha filha, você não pode fazer isso, não pode trazer as pessoas para cá. Aí, já que eu não podia trazer para casa, eu comecei a levar no centro de recuperação. No Rio, a gente tem vários centros de recuperações, né, que também tem. Então, assim, eu já vivenciei isso e é lindo, é maravilhoso, né? É uma coisa assim que mexe muito com a gente, você poder ajudar uma pessoa. Esse homem que eu tirei do valão, ele mudou de vida, entendeu? Ele se tornou um pai de família, um homem de bem. E ele dizia assim, como uma menina dessa idade está fazendo esse tipo de coisa? Então, assim, eu vivenciei isso, e é lindo. E, assim, essa oportunidade da CIP estar vivendo isso, se a gente puder fazer esse trabalho junto com você,
para mim, seria, como a gente diz lá no Rio, pinto no lixo. Eu ia me sentir assim em casa, porque é um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, né? Bem-vinda. Venha fazer parte do Anjos. Vocês estabeleceram um horário na terça-feira de início e de término do trabalho? Existe um horário? Ou você já falou, eu não percebi? Na verdade, começa... Nós nos encontramos às 8h, e esse é um momento que todos os voluntários chegam, e a gente está organizando as rotas, e aí a gente faz essa roda e traz todo mundo para aquele momento presente. E aí acaba por volta de 11h30. Mas se alguém tiver interesse em participar e precisar sair antes, como é uma rota de carro, em um determinado ponto, pode pegar um Uber dali e voltar para o ponto, porque é muito perto. Então, existe a possibilidade de participar e falar, olha, eu preciso ir embora às 10h. E aí, de algum momento, porque aí vai conhecer alguns amigos, vai visitar alguns amigos, vai viver a experiência, e aí pode ir embora. Né? Não tem essa regra de ter que ficar até o fim, não tem. Ok, obrigado. Oi. André, você falou várias coisas e eu fiquei curioso em algumas coisas. Primeiro, você cataloga cada pessoa no sentido assim, você tem escrito, você sabe os nomes, eu sei, você se apresenta, mas você tem o nome de cada um, o que fez, o que faz, você tem essa história? Eu sou documentarista, por isso que eu me interesso em saber isso, né? Então, isso é uma coisa. Se você faz isso, eu fiquei curioso em saber o que aconteceu com o seu primeiro ajudado da sua rua, que você deu a roupa do seu pai, tomou, né, deu banho, você sabe, se acompanhou, a vida se acompanha eles depois, o que você sabe? Como depois que interna, depois que volta à vida normal, você acompanha? Eu sei que você comentou que tem um que vem visitar, mas fora isso, você tem contato, ou vocês têm contato? E a outra coisa, eu quero saber se você envolveu tua família, né? Porque você contou, teu pai deu o abraço, mas você não contou mais. Se depois eles se envolveram, né? Sua filha eu entendi que ajuda, mas eu tenho curiosidade em saber. Catalogar. Na noite de Natal, no dia 24, há 7 anos, a gente faz um Natal na rua, que a gente fecha uma praça, e nessa noite de Natal a gente preenche uma ficha de todos. Então, eu tenho vários nomes, mas a gente não tem esse banco de dados, porque é bastante trabalho isso, a gente precisa de voluntário para isso. A gente acompanha, sim, todos que se recuperaram. A gente vai acompanhando todo mundo, sempre. O primeiro, eu nunca mais vi, porque eu era menina e nem imaginava, né, que eu ia continuar com tudo isso. Quer dizer, na verdade, eu sabia, no meu coração, que isso ia acontecer, mas eu nem tinha essa sensibilidade, né, de preencher nome, de continuar. Então, o primeiro, a imagem dele é muito forte para mim, mas eu não sei. Agora, os outros, de uns anos para cá, a gente tem, sim. Tem de onde veio, de onde é a família, onde está morando hoje, como é que funciona, o que aconteceu de lá para cá, se está bem, se não está. Então, a gente cuida disso. E, na noite de Natal, a gente faz essa triagem para até descobrir de onde veio e por que está aqui em São Paulo, e vai ajudar no censo também. Então, esse é o trabalho. E o envolvimento da minha família é desde sempre, porque isso começou dentro da minha casa, né? Quem cozinhava era minha mãe, quem fechava as marmitas eram meus avós, minha avó e meu vovô foram muitas noites comigo quando eu era bem menina. A minha filha, ela entrega desde bebê, né? Da cadeirinha do carro, eu abri o vidro e a minha filha entrega. E realmente isso transformou a vida da minha filha. Um dia a gente pode trazer ela aqui. Minha filha é uma advogada formada que estava super bem, largou toda a carreira para fazer o bem. Hoje ela palestra, ela cuida de 18 projetos sociais, ela está num lugar bem incrível, cuidando mesmo de transformar pessoas por aí. Então, isso, além de transformar aí fora, né, quem mora na calçada, eu acho que eu transformei um ser aí que nasceu de mim
e que hoje ela é uma inspiração para todo mundo, de verdade. Eu queria muito que ela tivesse conseguido vir para vocês conhecerem ela, mas não vai faltar oportunidade. Ela estava tentando sair de um lugar para chegar aqui e não deu. Então, a família sempre foi envolvida, principalmente minha filha, mas meus avós, meus pais. Hoje, meu pai não mora aqui no Brasil, então ele não participa, mas sempre participou, de alguma forma. Ou ele estava me ajudando a conseguir o arroz e feijão, ou ele estava fechando marmita, ou me emprestando o carro dele para eu ir, minha mãe cozinhando. Então, sempre a família esteve muito presente até o grupo acontecer. E o grupo é muito... Eu faço isso há 32 anos, e só há 8 anos isso acontece para o mundo, para os meus amigos, para as pessoas. Então, foi sempre dentro da minha casa, da minha família mesmo. Eu respondi tudo? Eu tenho uma pergunta. Tem uma pergunta. Achei muito legal esse negócio da CIP de fazer essa terça-feira para todo mundo ir, e muito incrível tudo isso. Mas, de repente, quem não conseguir ir nessa terça-feira e quiser, mesmo assim, fazer alguma coisa para ajudar o Anjos, tem algum site que possa ver? Ou tem algum lugar que, de repente, tem essa parceria de quero dar uma marmita, ou um cobertor, ou alguma coisa assim, ou como que pode contatar para, de repente, aquele mês não consegue ir, mas quero ajudar. Como que eu consigo fazer para fazer isso? Então, a gente tem o site. Gente, tudo é muito amador, porque é tudo cuidado por voluntário. Então, a gente não é que tem um site, né, que vocês vão olhar, é tudo muito voluntário que cuida. Mas a gente tem o site, a gente tem o Instagram e a gente tem o Facebook. Como ajudar? Ajudar o Anjos ou se torna um voluntário, conhece o que a gente faz, e vai presente levar o amor, que isso é bem importante. A gente tem aquele negócio do PayPal, então, quem quiser ajudar pode depositar nesse negócio aí mensalmente, que nos ajuda a comprar água, alimento. Essa clínica, a gente tem que pagar 2 vagas, então, a gente todo mês tem que pagar as vagas de lá. Então, a gente tem muito pouca gente que ajuda nesse PayPal, porque as pessoas não doam muito dinheiro, né? Doam mais coisas. E tem uma empresa que nos ajuda, que é de um amigo meu, então, ela ajuda mensalmente através desse PayPal. Tem essas marmitas do @atalhos, que vocês vão poder comprar, e eles vão entregar para a gente. Eu acho que é isso, né? E pode doar alimento, arroz, feijão, porque essas 5 vagas sociais a gente troca em alimento para a clínica. É uma clínica que precisa muito de ajuda. Ele não tem só as nossas vagas sociais, ele ajuda muita gente. E ele não tem até lucratividade lá. A gente está tentando ajudá-lo, porque ele quer ajudar, e ele não... Então, essa clínica, a gente leva bastante arroz e feijão para eles. Então, a forma de nos ajudar participa com a gente, entra no PayPal, me ajuda com o ônibus, porque esse ônibus vai transformar. Então, se vocês conhecerem alguém, alguma empresa, alguém que tenha interesse nesse projeto, eu acho que vai ser bem interessante para a gente, né? Muito bem. Acho que chegou a hora de nos despedirmos. A informação que estão conseguindo já está sendo colocada aqui. O restante vamos consegui-lo e vamos colocá-lo no site, nas redes sociais e nas vias de comunicação da CIP. E, obviamente, organizaremos alguma vez, mas todas as vezes que quem quiser, um mundo livre, dá contato, vamos aproveitar para ser parte dos Anjos. Muitíssimo obrigado, foi um privilégio. Esse é o resumo, não só de Sukkot, sino do judaísmo todo. E só podemos expressar admiração e gratidão por tudo isso. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know.